Viendo Elcio. Perfecto. Muchas gracias, Entonces, Marcelo. perfecto. Ahí se está viendo tu presentación. Vale. Adelante, entonces. Bem, muito obrigado, Marcel, aos que estão nos acompanhando pela SBEM, pelo YouTube. Eu quero falar um pouquinho, então, sobre a ideia de impulsionar a educação matemática com inteligência artificial. Então, eu, ouvindo o nosso amigo Marcel, tive a oportunidade de ficar pensando em coisas que a gente também tem feito nas nossas investigações com professores no Brasil e fora do Brasil, e de que maneira, é minha preocupação principal, de que maneira o professor de matemática ele pode utilizar a inteligência artificial generativa nas suas aulas. Porque nesse sentido de a gente estar em conversa, em contato com o professor de matemática nas nossas investigações, e falando de inteligência artificial, surge na cabeça deles inúmeras dúvidas. Né? E o nosso papel enquanto formador de professor está justamente de desmistificar essas ideias, essas crenças que se tem sobre a inteligência artificial, de que ela é algo unicamente negativo. Então, quando a gente se propõe a vir e conversar com o professor nas nossas formações, nesse momento, é justamente essa ideia de a gente dizer que existe uma ferramenta que é útil para o trabalho do professor e que ele não precisa ter medo. Porque em algumas situações, o que se revela é um certo receio de começar a utilizar a inteligência artificial generativa. E com muitas propagandas, às vezes, negativas, apesar das propagandas positivas, acaba gerando uma resistência do professor em usar a inteligência artificial generativa. E também, por outro lado, eu vejo uma necessidade grande de nós mostrarmos, quase que pegarmos pela mão o professor e mostrar como a inteligência artificial gera suas respostas. E é o que eu gostaria de fazer aqui, nesse tempo que a gente tem. Apesar de pouco, mas a gente tem essas ideias gerais. Então, a inteligência artificial, ela representa uma revolução para a educação e ela gera um impacto muito grande para o ensino de matemática. Porque há uma preocupação muito grande dos professores de que a inteligência artificial seja utilizada para enganar, ou seja usada para burlar regras, avaliações e tudo mais. Apesar de que essa seja uma preocupação pertinente, isso surgiu quando tínhamos só a internet, quando tínhamos só buscadores como o Google, ou a calculadora também gerou um burburinho e uma preocupação muito grande, e não vai ser diferente com a inteligência artificial generativa. Mas, numa maneira geral, a gente tem essa preocupação de falar com o professor de que não é bem assim, de que ela pode ser um recurso de grande utilidade do professor de matemática, e o nosso papel é de dizer como é que isso pode ser feito. E é justamente do papel do professor que tem sido, no meu caso especial, a minha preocupação. Porque se nós estamos sempre fazendo pesquisas que estão sendo feitos, né, levantamentos bibliográficos, e muitos levantamentos bibliográficos estão muito focados em termos do uso por parte de estudantes e como estudantes podem utilizar. Mas como eu trabalho com formação de professores há muitos anos, e esse nosso grupo que está aqui também, a gente traz essa preocupação do papel do professor nesse processo. Mas antes de a gente fazer algumas práticas nesse sentido, eu quero discutir duas questões que surgiram a partir do ChatGPT, ou da inteligência artificial generativa. Ela não se limita ao ChatGPT. Né? Aqui, essa é uma matéria do Guia do Estudante, um site brasileiro, que diz que o ChatGPT fez a prova do Enem e teve um resultado melhor do que 79% dos candidatos. Esse é um número muito grande. Então, o ChatGPT respondeu tão bem as questões que teve um desempenho muito alto. Então, na média, uma prova que varia de 0 a 100, na média, ela teve 612 pontos.
Isso é melhor que 79% dos candidatos, né, com as provas feitas entre 2017 e 2021. Então, foram pegas essas provas, compartilhadas com o ChatGPT, e o ChatGPT respondeu essas provas, e chegou-se, então, nesses resultados. A grande questão que fica, ou ficou naquele momento, era se o ChatGPT era um mau estudante de matemática. E, de propósito, eu coloco interrogação entre parênteses, né? Porque aqui, continuando o rodapé aqui do título, ele diz que, apesar da média alcançada de 612 pontos, ele ficou abaixo dos estudantes nas questões de matemática. Então, esse desempenho, então, por exemplo, em ciências humanas, ele teve um desempenho melhor do que 98,9% dos participantes. Em linguagens e códigos, ela teve um desempenho melhor do que 95,3% dos participantes. E 94,6% dos participantes, em relação aos participantes, ela saiu melhor nas ciências da natureza. Porém, nesse momento, nessa ocasião, e essa é uma matéria de 19 de setembro de 2023, ela ficou muito abaixo no desempenho em matemática. E eu sempre costumo dizer, quando fazemos formação de professores, que o ChatGPT é um mau estudante de matemática. Porque, em geral, ela se perde nos resultados, se perde nos cálculos. Isso principalmente em versões anteriores. Versão 3.5 era muito ruim, até a versão 3.5 era muito ruim em termos de cálculos matemáticos, de responder questões de matemática. Então, nesse caso, por exemplo, dessas provas que foram feitas, ela acertou entre 13,6% e 27,3% dos acertos. Então, isso quer dizer, até a matéria fez uma piada dizendo que o robô poderia ou teria que reforçar mais os estudos de matemática. E o robô, ou as empresas que organizam esses robôs, não são bobas, né? E, claro, a cada dia que passa, a inteligência artificial tem se aperfeiçoado. E em julho de 2024, agora recente, a IA do Google, a DeepMind, ela alcançou um padrão de medalha de prata na resolução de problemas da Olimpíada Internacional de Matemática. Então, isso demonstra um avanço nesses termos, não é? Inclusive com essa pontuação, aqui podendo alcançar a medalha de prata. Isso nos mostra que ela está evoluindo, e mais, em termos de educação, dentro da escola, os nossos estudantes estão utilizando. Então, se os nossos estudantes estão utilizando, não vai resolver o professor dizer que não vai utilizar ou não vai aceitar isso, até porque não é possível dizer com tanta clareza quando uma resposta é gerada por inteligência artificial ou não. É óbvio que, quanto mais nós usamos, mais nós identificamos os padrões, né? Mas não é nisso que eu quero me ater. Eu quero me ater enquanto ela pode ser útil para o professor e como o professor pode manipular ela. Então, a minha intenção aqui é fazer algumas demonstrações usando o ChatGPT 4.0 nesse tempo que a gente tem. Então, uma das situações que a gente usa em formação é o método de resolução de problemas de Polya. Então, eu vou fazer algumas demonstrações de como que a gente pode abordar isso em diferentes situações. Nesse tempo que a gente tem, mas já é suficiente para a gente saber como manipular isso, quem ainda não manipulou. E a gente observa que muita gente ainda não manipulou o ChatGPT. Então, uma forma de a gente começar a conversar com o ChatGPT é a gente ser gentil, né? Então, é a gente começar com uma saudação, né? Olá, ChatGPT. E as várias investigações dizem que, inclusive, essa é uma forma eficaz de que ele gere melhores saídas, melhores respostas para os nossos prompts. Prompt é tudo aquilo que a gente coloca aqui para o ChatGPT produzir, ou gerar, ou responder. Isso é prompt, né? Ou eu simplifico também com a palavra pergunta, a depender da situação. Então, eu vou usar aqui um pouco sobre o método de resolução de problemas de Polya, e aí eu vou pedir para que ele me explique o que é isso. Então, eu gostaria, estou me colocando, eu sou um professor de matemática, né, mas eu quero saber mais sobre isso. Então, eu gostaria de uma explicação sua
sobre o método de Polya para resolver problemas. Uma coisa muito simples. Eu peço que ele gere isso e ele então começa a explicar o que é e vai explicar os passos, os 4 passos do processo de resolução de problemas do método Polya. Então, entender um problema, planejar uma estratégia, executar um plano, revisar e conferir, e ele termina essa explicação com um exemplo. Então, o que eu quis com isso aqui, com esse pedido de explicação? Eu queria primeiro avaliar se ele sabe o que é isso. Então, ele desenvolveu aqui uma forma com os 4 pontos, fazendo as perguntas necessárias para cada um desses pontos, atacando o problema, né, desenvolvendo isso. Mas, como eu sou um professor de matemática, eu quero que ele me ajude a ensinar isso para os meus estudantes. Então, eu estou criando uma situação fictícia onde eu sou professor de matemática de um 6º ano do ensino fundamental, com crianças ali por cerca de 11 anos de idade. Então, eu vou começar aqui, eu vou desenvolver essa conversa. É importante que o professor tenha em mente que é um chat GPT, não? Chat. Então, ele precisa conversar com o recurso. É um robô, ele precisa conversar, não precisa ter medo de conversar, ou como nós já tivemos em algumas situações de professores em formação, achavam que quando faziam primeiro prompt, a primeira pergunta, ele respondia, ali não era mais possível desenvolver mais nada. Mas não, a gente pode continuar nisso. Então, eu vou pedir que ele me ajude a dar ideias de como eu posso explicar o método Polya para crianças de um 6º ano. Então, eu vou pedir que ele me dê ideias para isso. Então, eu vou colocar aqui que eu gostaria de explicar essa teoria para estudantes do 6º ano do ensino fundamental. Eles têm cerca de 11 anos de idade. Então, vejam que eu começo a dar contextos para o ChatGPT para ele me ajudar, para ele poder direcionar uma resposta dentro daquilo que eu preciso. Eu poderia estar trabalhando com adultos, eu poderia estar trabalhando no ensino médio, eu poderia estar trabalhando com outro público. Mas aqui, nessa situação, eu estou dando um contexto para que ele gere uma saída que atenda à minha necessidade. Porque ela é uma inteligência artificial generativa. Então, ela precisa de comandos específicos para gerar aquele resultado que eu preciso. Então, eu dei um contexto. Veja que é importante isso. Primeiro eu disse que eu pedi que ele me explicasse o que era aquele método. Agora eu vou pedir que ele, a partir desse método, me ajude a ensinar o método ou a explicar o método para crianças de 11 anos de idade. Então eu vou continuar meu contexto. Eu percebi que não estou conseguindo fazê-los entender e parece que não estou usando uma linguagem adequada para a idade deles. Então, veja, eu continuo dizendo o contexto. Eu estou dizendo que estou com uma dificuldade. Então, como eu poderia explicar a teoria a fim de que eles possam compreender ao nível deles, então eu reforço isso, usando uma linguagem apropriada. Então, eu coloquei meu contexto, a situação, e eu quero que ele me dê ideias, ajude a desenvolver isso com crianças do 6º ano. Então, ele vai passar a gerar isso, ele vai dizer que eu posso seguir tal caminho. Então, simplificar a linguagem, usar exemplos que façam sentido para eles. Né? Então, ele vai trazer aqui uma situação em que eu poderia adaptar isso a um 6º ano. Ele pode dizer, então, que a gente vai decifrar um enigma. Então, é uma linguagem que as crianças gostam de usar, né? De ser desafiadas a trabalhar com uma receita, uma trilha. Então, não com termos técnicos. Então, ele vai me dando ideias e sugestões para eu passar a trabalhar com as crianças. Então,
Ele me dá um exemplo. A ideia aqui não é a gente avaliar necessariamente o conteúdo, mas dizer que, a partir de um prompt adequado, eu posso tirar dele um melhor proveito. O que dá para a gente fazer também, é muito comum, eu já tenho um exemplo pronto disso aqui, e a gente usa isso em investigações, a gente simular um diálogo socrático. Então, aqui, por exemplo, ó, essa mesma situação que a gente está vendo, eu já tenho ela pronta aqui. Então, eu pedi, agora vamos mudar um pouco. Isso aqui é todo um texto que eu, usuário, coloquei aqui, coloquei um prompt e pedi, a partir desse prompt, até que eu peça para parar, vamos realizar um diálogo socrático com uma criança. Eu disse, no caso, é apenas uma simulação, pois quero testar a sua capacidade de diálogo com meus alunos. Aqui, essa criança vai começar a dialogar com você sobre a resolução de problemas e você deverá orientá-la, sem dar respostas. Veja, eu estou pedindo situações para que ele atue como um tutor inteligente. Então, antes ele me explicou, depois ele me deu um caminho para que eu possa ter um tipo de aula com uma linguagem específica. Aqui eu estou pedindo que ele haja numa situação de diálogo socrático com o estudante. Né? Aos caminhos que deve seguir para resolver problemas atuando como um tutor. Mas não esqueça, é um diálogo socrático, fazendo perguntas para a reflexão do estudante e levando-o a pensar sobre a resolução dos problemas, a fim de que ele possa criar estratégia para resolvê-los. Peça para que ele compartilhe com você os passos para a resolução, assim que estiver pronto para isso. Ao final da interação, você pode perguntar se ele conseguiu chegar na resposta e analisar se ela fez corretamente. Vamos lá? Então, a partir disso, o ChatGPT passa a atuar num diálogo socrático. Ele começa, então, aqui essa conversa. Então, vamos resolver problemas? Me conta como você geralmente começa quando encontra um problema novo. O que você pensa primeiro? Então, aqui é uma simulação. Então, estou me fazendo passar por uma criança e coloco, eu sinto muitas dificuldades para resolver problemas. Eu leio e não sei por onde começar. Eu fico pensando nas continhas que preciso fazer. Então, eu tentei usar um pouco mais próximo de uma linguagem infantil, né? Mas um pouco mais próximo. Então, ele começa esse diálogo auxiliando a criança a seguir caminhos dentro do método de resolução de problemas de Polya, por exemplo. Depois eu passo o problema que a professora passou. Então, nessa simulação, eu passei o problema que é um rato está a 48 metros na frente do gato que o persegue. Enquanto o rato percorre 4 metros, o gato percorre 7. Quantos metros deverá percorrer o gato para alcançar o rato? Então, ele continua. Daí ele pergunta para a criança, depois do problema que ele recebeu, o que você acha que está acontecendo com a distância entre o gato e o rato? Então, a ideia no diálogo socrático, com o prompt que eu coloquei, é fazer com que o usuário que está aqui interagindo com o ChatGPT vá pensando sobre como resolver aquela situação, dialogando com o ChatGPT. Então, a criança responde, acho que o gato está na frente do gato. O gato está na frente do rato. Veja, é toda uma simulação. Ele diz que não é bem isso. E ele começa a explicar e provocar que o usuário vá, então, interagindo com ele. Certo? Então, a ideia é justamente a gente fazer essa demonstração de que ele pode trabalhar numa questão de passo a passo para se desenvolver um conteúdo, para atuar como um tutor inteligente, para auxiliar o professor a fazer o seu trabalho. Né? Lembrando que nós, em primeiro lugar, não acreditamos que o ChatGPT seja um substituto do professor, mas um recurso para auxiliar no seu trabalho e no desenvolvimento do seu trabalho pedagógico, administrativo, burocrático, né, comum nas salas de aula, com ideias para esse desenvolvimento, né? E aqui também para que o professor possa utilizá-lo como uma base para o ensino de conteúdos e aplicação de metodologias de ensino com seus estudantes. Então, todo esse caminho ele vai percorrendo aqui, por exemplo, nesse diálogo socrático. Então, 3 situações que a gente pode utilizar o ChatGPT para o ensino de matemática. Com isso, então, eu faço uma reflexão final de que a gente pode ter o ChatGPT como um nosso parceiro, como um recurso útil para o trabalho do professor de matemática e que o professor precisa
iniciar diálogos com o ChatGPT para ver até onde ele pode chegar e como ele pode auxiliar o professor a melhorar situações como, por exemplo, até o próprio Marcel anteriormente nos disse, para trazer situações que sejam mais próximas da realidade, que dialoguem com o currículo, que dialogue com as metodologias, que auxiliem os estudantes em suas dúvidas e que sempre sejam orientadas pelo professor, que o chat GPT ou a inteligência artificial, seja ela qual for, não tem um papel de uma autoridade sistêmica, uma autoridade epistemológica, mas que sempre esteja sobre o crivo do professor. E o professor se aproprie disso, entenda como trabalhar a partir dos testes que faça e utilize ele da melhor maneira possível com os seus estudantes. Eu agradeço a atenção de você que esteve aqui me acompanhando, nos acompanhando. Tenho os meus contatos para pesquisas que a gente está desenvolvendo. Será um prazer poder levar formações para outros lugares do Brasil, do mundo. E encerramos aqui essa apresentação.